Eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha o pendão de ser um servidor público. Então, ser bombeiro segundo uma definição que eu li agora cedo, é aquela pessoa que enxerga o perigo e muitas vezes tem que ir no contrafluxo. Quando as pessoas fogem do perigo, ele vai ter que enfrentar o perigo, treinado para aquilo, de maneira técnica, de maneira preparada, mas principalmente querendo acertar, querendo ajudar. Eu acho que nós precisamos muito mais em qualquer área, e isso inclui o Corpo de Bombeiros, de profissionais bem intencionados que consigam desviar das dificuldades que são típicas em qualquer ambiente para conseguir atingir um resultado. O que eu percebo é que muitas vezes nas situações de emergência as pessoas buscam soluções caseiras e vão aumentando o grau de pedido de ajuda até que isso deságua no Corpo de Bombeiros. Isso nos traz um desafio muito importante. Ao bombeiro não é dado desistir, não é dado errar. Pelo menos esse é o espírito. Quando uma pessoa está passando por um momento de dificuldade, numa casa, num apartamento em chamas, por exemplo, nós não temos o benefício do tempo a nosso favor, ao contrário. Então a pessoa precisa, o bombeiro precisa buscar maneiras de contornar as dificuldades e fazer o resultado acontecer, que é diminuir a agonia da pessoa, ajudar, trabalhar em equipe. Então a pessoa que quer ser bombeiro, ela tem que ter boa vontade para superar dificuldades, saber trabalhar em equipe e ter a certeza de que juntos nós acertamos mais. Trabalhar em equipe, eu acho que é um grande diferencial do nosso trabalho, e às vezes nós trabalhamos em equipes muito grandes, desde uma dupla de bombeiros fazendo uma determinada tarefa, até uma mega operação como foi Brumadinho, em que havia 630 bombeiros trabalhando simultaneamente. Cada um fazendo o seu trabalho, produzindo um resultado muito maior do que a soma de cada um dos trabalhos individuais. Eu acho que quando nós trabalhamos em equipe, nós conseguimos juntar as habilidades de todos em prol de um objetivo. Então, às vezes você tem numa equipe uma bombeira franzina, um bombeiro muito grande e muito forte, e você tem às vezes um outro que não é nem grande, nem forte, nem franzino, mas que tenha uma habilidade de conversar, e aquela pessoa que vai fazer a diferença numa ocorrência vai ser esse que sabe conversar bem para, por exemplo, demover o suicida desse intento. A mulher franzina, talvez seja ela a pessoa que vai poder ser erguida pelos braços para alcançar uma determinada altura, para entrar num prédio, numa janela, para poder prestar o serviço. Esse outro bombeiro, talvez grande, forte, talvez vai ser aquele que vai conseguir fazer o arrombamento de uma porta. Então, juntando as habilidades de uma equipe, você consegue produzir resultados muito importantes. Isso não é retórica, isso é fato. A nossa instituição se chama Corpo de Bombeiros por isso. É como se cada um representasse um dedo do pé ou da mão, uma orelha, um braço, e o resultado do que o corpo faz é muito maior do que a soma das habilidades de cada órgão separadamente. Eu acho que é isso. Que é a sede administrativa do batalhão, e uma parcela dos atendimentos operacionais, eles partem desse endereço também. Então nós temos aqui a seção de recursos humanos, a seção de logística, almoxarifado, a parte de planejamento das operações, e também temos, logo abaixo na garagem, o estacionamento tradicional das viaturas. Esse prédio aqui é o histórico, foi esse o primeiro endereço do batalhão, aliás, o segundo endereço, mas o endereço onde mais tempo a unidade ficou. Aqui então tem essa função. Na Avenida Saudade nós temos uma outra atividade, que é a atividade de prevenção. Ali é feita a análise de projetos, aprovação, uma série de coisas para que nós conseguimos emitir o que as pessoas chamam de alvará do Corpo de Bombeiros, nós chamamos de AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso funciona na Avenida Saudade, antigo DR, uma área que foi cedida ao Corpo de Bombeiros em 2014. Lá na universidade nós temos o Centro de Treinamento. Ele foi cedido ao Corpo de Bombeiros há 9 anos atrás. Desde então foram construídas várias estruturas para treinamento, como o campo de futebol, a pista de corrida, o tanque de mergulho, a casa de incêndio, pista de treinamento. E por ser uma área muito ampla, lá coube inserir naquele local o canil.
que foi ali construído. Mais recentemente nós temos lá o hangar também do helicóptero Arcanjo. Então uma área bastante grande e foi sendo adaptado o uso na medida em que a corporação aqui em Uberaba foi se aperfeiçoando. 3 endereços com uma ressalva. O 4º endereço é a nossa central de atendimentos telefônicos. Ela fica junto à central da Polícia Militar, que fica no prédio da Região Integrada de Segurança Pública. Nós chamamos de RISP. A RISP fica na Praça do Quartel, do 4º Batalhão de Polícia. E lá nós temos então uma pequena equipe que faz o atendimento às ligações e o envio das chamadas via rádio. Então eu acho que o Corpo de Bombeiros é uma instituição muito benquista. As pessoas percebem que, tendo o Corpo de Bombeiros numa cidade, uma série de serviços são melhor prestados, o atendimento principalmente aos acidentes graves. Então a comunidade uberabense, desde o início, ela abraçou a instituição. Tanto é que vem crescendo muito, graças a Deus, acompanhando o crescimento da cidade. É claro que a cidade ela vai se verticalizando, vão vindo novos empreendimentos, outros riscos vão sendo agregados. Isso acaba impulsionando que a corporação vá também ajustando as suas habilidades ou as suas vocações conforme as mudanças não só da cidade, mas da região. Nós atendemos no 8º Batalhão, não só a cidade de Uberaba, mas várias cidades ao redor. Então isso é uma evolução constante. Eu acho que fomos sempre muito bem recebidos e acolhidos aqui em Uberaba. Nos primeiros anos eram incêndios e acidentes. Isso vem mudando. Logo em seguida, os afogamentos, eles compuseram uma fatia importante desses atendimentos. E hoje em dia, a maior parte dos atendimentos que nós fazemos é de atendimento a pessoas através das nossas ambulâncias, de acidentes de trânsito, de acidentes domésticos. Então, aquela imagem que o bombeiro é a pessoa que apaga os incêndios, ela permanece, mas boa parte do atendimento é feito de atendimento que nós chamamos de atendimento pré-hospitalar. Aquilo entre o trauma, ou seja, uma queda, um atropelamento, a pessoa que tem uma queimadura, uma intoxicação com medicamento ou com algum outro produto, isso tudo é um atendimento pré-hospitalar, até que ela seja atendida rapidamente e levada ao hospital. Mais difícil de ser realizada, eu diria que são as ocorrências de soterramento, porque o soterramento ele acontece no local onde o terreno está instável. E a nossa missão ao fazer o resgate de uma vítima nessas condições é revolver aquele terreno que já está instável. Isso pode levar a outros deslizamentos de terra, a outros escorregamentos de terra, como nós falamos tecnicamente, e acabar lesionando algum bombeiro. Para nossa felicidade, o nosso terreno no Triângulo Mineiro é muito plano. Então essas ocorrências aqui são muito raras. Na nossa região, em quantidade de atendimentos, o que nós fazemos que realmente tem um risco muito grande são os incêndios em vegetação. O vento pode virar, podem ter animais peçonhentos ali naquele local, uma série de riscos que estão muitas vezes dissimulados, escondidos dentro da vegetação. Isso pode lesionar os bombeiros. Então é sim uma ocorrência muito perigosa. Eu acho que são aquelas que você faz algum tipo de associação com a sua realidade momentânea. Então, aquele bombeiro que tem uma criança, que tem um bebê em casa, ele se afeta muito quando ele atende uma ocorrência envolvendo o bebê. Da mesma forma, se ele tem um parente que está, um avô, por exemplo, uma pessoa idosa que está adoentada e ele atende uma ocorrência desse tipo, ele se afeta. Então, eu diria que são essas situações. A maior dificuldade é que você precisa estar num ambiente não só profissional, mas familiar. Eu acho que o ambiente familiar pese bastante, porque você não tem rotinas. Muitos bombeiros não têm rotinas. Então, embora você tenha um horário previsto de trabalho, uma vez havida uma emergência que possa precisar que aquele profissional estenda o seu horário de trabalho, o seu turno de trabalho, ele permanece. Então, nós temos ocorrências, nós temos hoje plantões que funcionam por 24 horas. Mas é comum você, às vezes, precisar que o bombeiro fique 36 horas, 40 horas, 48 horas, em caso de grandes incêndios, em caso de afogamento, situações de resgates difíceis, complicados. Isso vai se estendendo.
A família precisa perceber isso e acolher e ter a compreensão para que o militar não fique trabalhando numa situação de emergência e ainda sob a pressão de não conseguir, em alguns momentos, dar atenção física ou a presença física junto à família. Eu acho que isso é um desafio e da mesma forma que a habilidade de lidar em grupo, ela é necessária para quem entra na corporação, como você me perguntou, trabalhar em equipe é um desafio também. Há pessoas com temperamentos dos mais diversos e passando por momentos dos mais diversos. Então, reconhecer o momento em que o colega está, ter empatia, isso é muito difícil, isso muitas vezes gera atritos, gera alguns conflitos, mas é típico da profissão. Nós temos uma tropa aquartelada, as pessoas ficam durante um plantão de 24 horas, basicamente juntas, e elas passam apertos e alegrias nessas 24 horas. Todo contato humano, ele acaba gerando algum tipo de resultado, de desgaste ou de aumentar o laço, ou então de causar um distanciamento entre as pessoas. Então, ficar atento a isso, o aspecto emocional, é também um grande desafio. A atividade de defesa civil, ela leva esse nome porque o grande valor do atendimento, da segurança de uma sociedade, é a preparação dos civis. Não existe nenhuma cidade no mundo que você tenha um bombeiro em cada esquina, um policial em cada esquina, uma ambulância. Então, num exemplo hipotético, se eu sou um especialista, por exemplo, em primeiros socorros, e eu passo mal, por exemplo, eu me acidento, isso pouco vai ter serventia. É necessário que a pessoa que esteja ao meu lado, ela esteja preparada para me prestar socorro. Então, quanto mais eu preparo o meu vizinho, mais seguro eu estou. Essa é a lógica da defesa civil. Então, as palestras, as campanhas educativas, tudo aquilo que é informativo ao cidadão, permite que ele se porte de uma maneira segura, evitando então que ele se coloque em condição de causar ou passar por um acidente, mas também auxiliar uma pessoa acidentada da forma adequada, que muitas vezes é não movimentar aquela pessoa, é apenas isolar o local e telefonar para o 193 chamando o Corpo de Bombeiros. Bom, a mídia é a ferramenta de um valor incalculável que nós conseguimos amplificar a nossa voz. Além de nós termos hoje a facilidade dos smartphones, as tecnologias digitais, a mídia formal, ela permite que aquela mensagem tenha um alcance muito grande e ela fique, inclusive, registrada na internet pelas informações que foram passadas. É muito importante que numa emergência, na comunicação de emergência, uma das diretrizes da comunicação de emergência é você informar oportunamente. Então, demorar a informar, nós não conseguimos prestar um bom serviço. Informar no tempo certo, mas com informações erradas, também não tem grande valia. E também informar no tempo certo, com a informação correta, mas não ser convincente, também pode não produzir o resultado esperado. É muito importante que a pessoa, o cidadão, ele receba a informação na hora adequada, para que ele possa se posicionar de uma forma preventiva, de uma forma segura, e que ele perceba que aquela informação está sendo dada com correção, que aquela é a conduta a ser tomada. Então, quando nós falamos de afogamento, nós estamos chamando a atenção para que as pessoas não se afoguem, não apenas divulgando o afogamento acontecido. A mídia formal, ela é extremamente importante. A informação bem prestada, ela salva vidas, eu não tenho dúvidas. Eu acho que o 8º Batalhão ele tem um potencial para se tornar uma referência para os demais batalhões do Estado. Nós temos uma região muito peculiar. No momento, nós temos a questão do agronegócio avançando bastante. Nós temos monoculturas alcançando uma área plantada muito maior. Isso gera demandas de incêndio específicas. E eu acho que nós temos hoje uma estrutura física e uma organização bastante interessante. Nenhum outro quartel do Estado possui alguns aspectos que nós temos aqui. Nós temos um canil muito bem estruturado, nós temos um centro de treinamento muito bem equipado e funcionando,
numa área muito adequada que permite expansões. Nós temos também um helicóptero e nós temos uma área geográfica com uma característica que nos permite expandir e até abrir novos postos de atendimento em cidades da região. Então eu acho que o futuro do 8º Batalhão daqui a 10 anos é de fato ter uma capacidade de atendimento mais capilarizada, com a abertura de novos quartéis, como nós falamos, novas frações, para que o nosso tempo-resposta à pessoa que nos chama, ele seja menor. A pessoa que está numa cidade hoje distante, que precisa aguardar um tempo maior que 1 hora ou 2, que ele consiga então ser atendido num tempo menor. Eu acho que esse é o que a gente imagina, o que é o projeto para o futuro.